A gente está acompanhando informação em tempo real. As agências de notícias russas, agências internacionais nesse momento, nos abastecendo com várias informações. Estamos aqui em conexão com a CNN Internacional. O governador de Belgorod, que é justamente a região onde caiu essa aeronave militar russa que levava mais de 60 prisioneiros de guerra ucranianos. Ele está no local do acidente, ele está acompanhado de uma equipe de investigação. Ele confirma que já era implícito aí a informação pelas imagens, que é a morte de todos os ocupantes dessa aeronave, Américo. É o trabalho agora que tem início de investigação e também da manifestação das autoridades. O próprio governador diz que ele vai aos poucos dando detalhes sobre esse acidente, checando as informações que a gente vai aqui atualizando para quem está conectado com a CNN Brasil. Inclusive aqui, mais uma vez em destaque, a imagem que temos do momento em que essa aeronave cai e uma explosão é registrada. Ali ao fundo da imagem é possível ver uma grande coluna de fumaça, Américo. Carol, o governador ali da região de Belgorod está indo para essa região, está começando esse trabalho de investigação. O Kremlin não se pronunciou ainda, dizendo que é muito cedo, precisa ter mais detalhes. Um parlamentar russo disse na Duma, que é o parlamento russo, fez uma acusação muito séria, dizendo que esse avião teria sido abatido por 3 mísseis ocidentais lançados pelas forças ucranianas. E a gente acabou de receber a informação via CNN de que a Ucrânia, o serviço de informações da Ucrânia, serviço de inteligência, disse que, na verdade, esse avião, um Ilyushin 76, um avião militar que caiu ali na região de Belgorod, muito próximo da fronteira, na realidade estaria carregando mísseis para um sistema de defesa russo e não necessariamente os prisioneiros de guerra. Então, a versão ucraniana também não apresentou evidências sobre isso. A versão ucraniana é que esse avião, que o Ministério da Defesa russo dizia que levava 65 prisioneiros de guerra ucranianos para serem trocados por prisioneiros russos, na realidade estaria carregando mísseis para um sistema de defesa aérea dos russos. Nenhum dos lados apresentou aí ainda nenhuma evidência, nenhuma comprovação desses fatos. Então a gente está vendo o início de uma guerra de narrativas aqui também, Carol. Um lado dizendo extraoficialmente, porque é um deputado, não é o governo russo, dizendo que o avião que carregaria esses soldados, esses prisioneiros de guerra ucranianos, teria sido abatido por mísseis ocidentais disparados pelos ucranianos, e o lado ucraniano, Kiev, dizendo outra coisa, dizendo que esse avião, um avião militar, Ilyushin 76, de fabricação russa, estaria levando, na verdade, transportando mísseis de um sistema de defesa aérea dos russos. Nós, obviamente, vamos continuar checando, vamos continuar tentando falar com os dois lados, acompanhar todas as informações via CNN, via as agências de notícia. Nós estamos vendo uma guerra de narrativas muito distantes e que nenhum dos lados ainda apresentou nenhuma comprovação, nenhuma evidência disso, Carol. De narrativas que a gente acompanha durante esse conflito da guerra na Ucrânia, nas guerras, é algo paralelo que a gente acompanha, né? Além do campo militar, esse conflito das várias narrativas dos envolvidos num conflito, no que estamos acompanhando nesse momento no território ucraniano, é a repetição de algo que registramos com muita intensidade, principalmente no início dessa guerra. A gente agora está em conexão com a CNN Internacional. Lá também tem cobertura Breaking News. A tradução é da Nathalie Graue. Hoje seria trágico, o que você já sabe? So, Poppy, there are a lot of things that are still very much in question about all this. However, one of the things, of course, that we can ascertain just from seeing... Poppy, tem muitas coisas que ainda precisam ser questionadas. Claro, o que podemos dizer pelo vídeo é que foi uma grande queda. Nesse momento, sabemos que isso aconteceu 5, 6 quilômetros de uma vila ao nordeste da cidade de Belgorod, que é um hub militar para os russos. E como você disse, há alegações dos dois
dois lados, da Rússia e da Ucrânia. Os russos dizem que os prisioneiros de guerra eram para uma troca de prisioneiros. O Ministério da Defesa, uma autoridade russa, também disse que o avião foi derrubado pelos ucranianos. Parece que houve 3 mísseis que atingiram esse avião, 3 mísseis. Por outro lado, a agência estatal da Ucrânia, junto com o ministro de Defesa da Ucrânia, disseram que havia mísseis S-300. Esses são mísseis superfície a ar e são muitas vezes usados pelos russos para atingir alvos terrestres. Então, há essas alegações de ambos os lados. Agora, sobre o que realmente havia dentro do avião. O governador da região também disse que agora tem certeza que todos os que estavam presentes naquele avião morreram nesse incidente. Claro, estamos nos primeiros minutos dessa investigação, estamos aguardando, mas certamente é um grande incidente que aconteceu e, obviamente, uma grande perda para os russos em termos de aeronave. Sim, temos histórias bem diferentes dos dois lados. Muito obrigada. Cobertura na CNN Internacional, nesse momento, atualizando exatamente as informações que o Américo Martins nos trazia com relação a essa guerra de narrativas. É repetição de algo que, como eu falava, Américo, foi intensificado principalmente no início do conflito entre Rússia e Ucrânia. E, mais uma vez, é mais um episódio que ilustra esse tipo de movimento. Sim, Carol, é muito comum nas guerras, né, nos conflitos em geral, os dois lados apresentarem versões muito diferentes sobre vários acontecimentos, inclusive sobre o início da própria guerra, né, dos próprios conflitos. Isso a gente vê em todos os lugares. Na faculdade de jornalismo, uma das primeiras aulas que a gente tem quando fala sobre isso é que a verdade é a primeira vítima de qualquer guerra. Existe, inclusive, um livro de um jornalista europeu sobre exatamente isso, com esse título. E é isso que a gente está vendo aqui de novo, não é? A gente está vendo duas versões muito conflitantes, nenhum dos lados apresentando evidências exatamente do que aconteceu. Obviamente, as investigações estão muito no início. Esse avião caiu há poucas horas, poucos minutos, na verdade, lá nessa fronteira. Vamos retomar aqui o que nós sabemos concretamente sobre isso. Um avião militar Ilyushin 76 de fabricação russa caiu numa vila na região de Belgorod, que é território russo, não é o território invadido pelos russos na Ucrânia, é o território propriamente russo, na fronteira, muito próximo da fronteira com a Ucrânia. Esse avião caiu agora há poucos minutos, foi confirmado, temos vídeos dessa explosão que mostraria a queda desse avião. Aí começam as versões diferentes. O Ministério da Defesa russo informa que o avião levava 74 pessoas a bordo, incluindo 65 prisioneiros de guerra ucranianos que estavam sendo transportados para uma troca por prisioneiros de guerra russos. Por outro lado, o Kremlin também, continuando na Rússia, o Kremlin diz que não tem ainda informações suficientes para comentar. Esse foi uma observação direta do porta-voz pessoal do presidente Vladimir Putin, o Dmitry Peskov, que disse que sabia que havia acontecido um incidente, mas não tinha outras informações. Imediatamente depois disso, um membro do parlamento russo, a Duma, um general reformado, o general da reserva russo, disse que tinha informações de que aquele avião foi derrubado por 3 mísseis ocidentais disparados pelo lado ucraniano. Ele disse isso, uma informação bombástica, uma informação muito grave, sem apresentar nenhuma evidência. A CNN, obviamente, estamos procurando fontes dos dois lados, conversou com o lado ucraniano, e o lado ucraniano, através do Ministério da Defesa e sua agência de notícias, informa que a situação seria completamente diferente, que esse avião militar russo estaria levando mísseis para um sistema de defesa russo e não prisioneiros de guerra ucranianos. Eventualmente poderia estar transportando as duas coisas, não se sabe exatamente o que
estava dentro do avião. Ninguém apresentou evidências, mas você tem uma versão do lado russo, inclusive com o governador de Belgorod, que está se deslocando lá para o local exato da queda, dizendo que acredita que todos morreram, os 74 passageiros que a Rússia alega estavam dentro do avião, enquanto os ucranianos dizem o contrário, dizem que esse era um avião militar carregando mísseis e não os passageiros. Precisamos, obviamente, e estamos tentando conversar com as fontes dos dois lados para tentar estabelecer exatamente o que aconteceu, mas é um incidente grave de qualquer forma, é uma perda grave em termos de equipamento para os russos e uma perda lamentável de vidas, especialmente se forem os prisioneiros de guerra que estavam perto de uma libertação. Então, isso escala bastante a tensão e escala muito a retórica entre os dois lados. Nós vamos começar a ver daqui a pouquinho mais troca de acusações entre ucranianos e os russos, Carol.